Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Nos últimos dias vocês acompanharam aí as andanças do Fala Carlão. Nós tivemos lá em Marabá, nós visitamos onde o Brasil da pecuária. Depois tivemos no navio fazendo um cruzeiro com as mulheres cooperativistas e agora já estamos aqui fechando os nossos trabalhos no ano de 2023 aqui no Brasil, no simpósio da Asbram aqui em Campinas. Realmente uma correria brutíssima, mas vale a pena. Na próxima semana vocês vão acompanhar aí, a gente já vai estar fazendo o nosso trabalho direto de Dubai, cobrindo a nossa gloriosa COP28. E aqui ao meu lado agora o professor Joaquim Bento Ferreira de Souza Ferreira Filho. Olha só que nomão grande. A partir de agora, só professor Joaquim Bento. O senhor tá bom? Graças a Deus, tudo bem você, cara? Obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui. É um prazer. Olha só, o tema dessa prosa aqui, para abrir o nosso congresso, abrir em alto estilo aqui a nossa cobertura no simpósio da Asbram, é o tema da isenção do PIS/COFINS para o setor de mineralização. O professor Joaquim Bento coordenou aí um trabalho científico, um trabalho importante que foi feito e aponta vários ganhos. A isenção me parece que deixa ganhos sociais, ambientais e econômicos. É sobre isso o nosso papo. Se eu não falei muita bobagem, o senhor corrija aí para nós. Como é que foi essa pesquisa? Não, está correto. A gente usou um modelo matemático de análise de política, né, para avaliar exatamente os impactos sociais, ambientais e econômicos da isenção do PIS/COFINS sobre a pecuária bovina brasileira. Entendi. A pecuária bovina é o único setor que paga PIS/COFINS sobre a utilização de suplementos minerais na economia brasileira. Então nós avaliamos quais seriam os impactos, né, dessa remoção, ou seja, uma equalização tributária, na verdade, para esse setor. E o que a gente observou é que essa retirada aumentaria o uso dos suplementos minerais no setor, que seria importantíssimo porque a pecuária brasileira usa ainda relativamente pouco suplemento mineral. Né? Quer dizer, tudo que se puder fazer para incrementar o uso da técnica é muito importante, né? Muito importante, especialmente porque suplemento mineral aumenta a produtividade do rebanho. E nós medimos quanto seria esse aumento de produtividade e as consequências desse aumento de produtividade. Né? Então nós pudemos observar que você acaba tendo um efeito importante sobre a atividade econômica em geral, porque a pecuária ganha, mas os setores produtores de insumos ganham, os setores que produzem carne ganham, enfim. Você tem um efeito geral, né, na economia, as famílias ganham porque os salários reais são aumentados, podem consumir mais, o preço da cesta de consumo cai, né? E também hoje extremamente importante, Carlão, é mencionar que a sustentabilidade da atividade aumenta, ou seja, a quantidade de emissões de gases de efeito estufa por unidade produzida se reduz, indicando que a sustentabilidade do setor está aumentando. E esse foi um trabalho robusto, né? Um trabalho que levou um tempo bastante importante. Levou um tempo grande, envolveu uma equipe muito especializada, que são meus colegas, o Giovanni Gianetti e o Adalto Rocha. Né? Muito trabalho estatístico, econométrico para medir e depois todo um trabalho de simulação, que levamos aí uns 8 meses para fazer tudo isso. Bom, se a gente for dar um passeio em cada pilar desse, né? No pilar, vamos começar aqui no pilar econômico, que é a principal vamos dizer assim, tudo que, se nesse pilar já não tivesse sustentação, o negócio já podia parar por aí, né? É verdade. Então, do ponto de vista econômico, o que a gente observa, muitas coisas, mas os principais resultados é o seguinte: a gente observa uma redução na arrecadação de imposto, o que é esperado, porque nós estamos reduzindo uma alíquota de imposto, né? Mas, para cada real que o governo deixa de arrecadar de imposto, o PIB cresce R$ 1,49. Uau! Né? Esse ganho do PIB é um ganho social, é um ganho da sociedade como um todo. É um ganho de todos nós. É um ganho de todos nós, exatamente. Maravilha. Quer dizer, se conecta as coisas. Você, dá licença um pouquinho. Opa, estamos aqui assim ao vivo mesmo. Aqui é normal, viu? Fala Carlão é desse jeito. Professor, ganhos econômicos que levam a ganhos, principalmente antes da gente falar de sustentabilidade, que levam a ganhos sociais, né? Ganhos sociais, sem dúvida, porque
a nossa análise mostra que a cesta de consumo das famílias cresceria, né? Ou seja, aumentaria o consumo de alimentos das famílias, né? E em particular das famílias mais pobres, né? Que tem um peso na alimentação muito maior na sua cesta de consumo, né? E para fechar, como é que a gente chega ao meio ambiente? Porque isso, inclusive a pecuária, é alvo de muitas críticas em relação ao tema do meio ambiente. Como é que a gente chega lá nesse ponto? A gente chega da seguinte maneira: como nós temos uma elevação na produtividade da pecuária, essa elevação de produtividade é mais do que proporcional ao aumento da produção, ou seja, você tem 1,43% de aumento de produção, mais 1,48% de aumento de produtividade. Portanto, as emissões por unidade produzida se reduzem. Entendi. Não é? Porque, é claro, nós vamos continuar produzindo. O Brasil não vai parar de produzir pecuária. Não é? Mas o que isso mostra é que para cada unidade produzida nós estamos emitindo cada vez menos gás de efeito estufa, né? O que é uma coisa importantíssima. Agora, a gente vive um momento político, vamos dizer assim, um momento das finanças do governo. Qualquer governante não gosta nem de ouvir falar de reduzir impostos, né? Então, ao contrário, infelizmente. Como é que a sequência esse trabalho serve de base para, enfim, levar isso para o Congresso, para tentar fazer uma coisa que seja mais definitiva? Como é que é? Sem dúvida. Eu acho assim, o formulador de política, né, ele tem que estar consciente de que dos impactos que as decisões têm, além daquele momento imediato, por exemplo, de redução de imposto. Né? Nós temos que mostrar, e a Asbram tem feito esse trabalho, já mostrou no Congresso, que isso aí tem efeito benéfico também, que tem que ser computados também quando se vai pensar em termos de formulação de política. Né? Ou seja, é um trabalho importante, eu acho, da comunidade acadêmica em geral, do próprio setor privado, informar adequadamente esses formadores de política, né, das consequências dessas decisões, que nem sempre são tomadas com plena informação, né, Carlão? Maravilha. Professor, a gente já começou falando do assunto principal, agora eu quero voltar a falar um pouquinho do assunto que eu trato em todo o Fala Carlão, porque eu sempre falo que ninguém nasce coordenador, nem professor. Me conta um pouquinho da sua carreira, da sua história aí, como é que é? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, né, eu sou formado pela Exalc em 77 e trabalhei muitos anos no campo com assistência técnica, em cooperativas, na Sambra Agropecuária, né, até que eu decidi, a partir de um certo momento, fazer pós-graduação na área de economia. Né? Eu percebi que os principais problemas que os meus assistidos tinham geralmente eram na área de economia e não na área tecnológica. Né? Aí fui estudar economia, fiz mestrado e doutorado e pós-doutorado nessa área e me especializei na Austrália no desenvolvimento desses modelos de política que a gente utiliza hoje. Esse modelo em particular que nós estamos usando já está em desenvolvimento por mim e pela minha equipe na Exalc há 20 anos. Entendi. E isso sempre está aberto, então, a parcerias com a iniciativa privada, como é o caso aqui da Asbram? Sem dúvida. Esse modelo ele é um modelo público, no sentido de que a gente tem muita coisa publicada a respeito dele. É claro que a utilização do modelo exige uma grande especialização, porque é uma coisa muito especializada, mas a gente tem trabalhado tanto com o setor privado quanto com o setor público, em diversas avaliações de políticas de irrigação, como nós estamos trabalhando agora, né, do Plano ABC, Plano e Programa ABC. Nós trabalhamos sobre a questão dos direitos de propriedade sobre recursos genéticos, já trabalhamos, enfim, há uma série de aplicações que é possível trabalhar também. Maravilha. Professor, obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui, viu? Foi uma honra, eu agradeço o convite e um abraço a todos. É isso aí, gente. A nossa cobertura aqui do Simpósio Asbram já começou. A gente se vê no nosso próximo programa.